Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuando nosso super curso de AFO. E esse curso de AFO, eu digo para vocês, ele é exaustivo, não exaustivo no sentido de cansaço, mas no sentido de quê? De conteúdo. Você pode assistir essas aulas, que essas aulas irão te preparar para qualquer concurso aí, qualquer banca, você pode ter certeza que você vai ter uma preparação de altíssimo nível. Não é aquela preparação superficial, aqui eu gosto de assunto por assunto. Vamos embora, né? Lei orçamentária anual. Aí a gente vamos aí finalizar o trio, né, que são os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. Mais uma vez, eu quero fazer aqui a chamada para vocês, que as aulas elas vão se complementando, tá? Então há necessidade, você está assistindo essa aula agora, cara, vai lá, procura a aula primeiro de PPA, assiste a aula do PPA, depois você assiste a aula da LDO e agora você assiste a aula da LOA. Tem que assistir as aulas na sequência, porque eu vou completando os assuntos e os entendimentos, né? Vamos lá, lei orçamentária anual. Antes de ir para os artigos, né? Alguma coisa de técnica para vocês, né? Então ela é chamada de quê? Ó, é uma lei especial que contém a previsão da receita e a fixação da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo obedecido aos seus princípios, né? Vou fazer uma anotação aqui para vocês, né? Então a LOA, cara, a LOA, preste atenção aqui, ó, LOA, tá? Ó, primeiro, tá? Traz o quê? A previsão, ó, previsão das receitas. Ok? Professor, por que a previsão da receita? Porque ainda não foi executado, né? Então você tem aqui, ó, tá? Ó, receita e despesa. Bacana. Segundo, ó o termo, fixação. Já vi muitas provas de falar que é previsão da despesa, é fixação das despesas. Tá? Ok? O que acontece? Fixação. Por quê? Porque é uma lei. É uma lei autorizativa. A gente vai falar muito sobre isso no final da aula, principalmente comparando com o orçamento positivo, com a inclusão do parágrafo 12 do artigo 165 da Constituição, a emenda constitucional número 100, né, que causou muitas discussões aí. A LOA, vamos lá, 3, né? A metodologia que nós utilizamos para a construção da LOA, né, é o chamado de orçamento. Olha aí, orçamento programa. Aí, orçamento programa. O orçamento programa ele foi criado, né, pela lei 4.320 de 64, ok? E lembrando para vocês, né, que o nosso PPA, tá? O plano plurianual, ele é elaborado 100% por programas de governo. Aí, ó. Por programas, tá? Por programas de governo. Ou seja, o programa ele passa a ser o elemento integrador entre o planejamento estratégico com o planejamento operacional. Tá? Quarto, né? O orçamento, todo ele é elaborado através dos princípios, né, orçamentários. Nós temos princípios aqui constantes na Constituição Federal de 88, como, por exemplo, o princípio da exclusividade, e nós temos vários princípios aí, principalmente em destaque, em especial, na Lei 4.320. Tá? Temos aí, né, os princípios. E nós temos que lembrar que o orçamento, ele é uno, tá? Mas ele é subdividido em 3. 1. Orçamento fiscal. Segundo, né? Orçamento de investimentos. E 3. Orçamento da Seguridade Social.
Aí, pronto, né? Exatamente isso, cara. A gente vai estudar todos esses dispositivos hoje. Todos eles, né? Aí, né? Então, ó, lei dos meios. Por que lei dos meios, né? Porque é através, né? Ele vai conceder os meios necessários para se atingir os fins. Então, um conceitozinho aqui, né? Cara, tem que assistir as aulas na sequência, cara. Você, já sei. Cara, não sabe nada. Você não sabe nada ainda. Tem que ter muita humildade o concursando, né? O concurseiro. Eu gosto de falar de concurseiro, que rima melhor, né? Vamos embora. Parte conceitual ainda, né? Também chamada de lei dos meios, caiu na prova a lei dos meios, automaticamente você vai identificar que está falando de quem? Nada mais, nada menos que a lei orçamentária, porque ela possibilita os meios necessários para o desempenho da função pública. Pela Constituição Federal, é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Tá aí, né? Então só pode fazer. Por que eu trouxe esse negócio aqui? O orçamento é muito importante. Sem orçamento não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada. Eu quero fazer tal coisa. Tá? Aí chega lá, né? Quero fazer tal coisa, né? Aí você chega lá e fala o seguinte, né? Tem orçamento? Não, não tem orçamento. Se não tem orçamento, então significa dizer que você não pode fazer tal coisa. Bacana? Então fechamos aí essa parte introdutória. E agora vamos lá para a lei. Professor, onde está prevista a LOA? Está aqui, ó, artigo 65, inciso 3º, orçamentos anuais. Pronto. Professor, eu lembro que quando o senhor explicou aqui o plano plurianual, nós tivemos o parágrafo 1º. Beleza, nós explicamos. O parágrafo 2º foi a lei das diretrizes orçamentárias. E na LOA? A LOA não é o 3º, é o parágrafo 5º. A lei orçamentária anual. Então é uma lei, né? Os três são leis, né? E o parágrafo 4º? O parágrafo 4º a gente fala daqueles planejamento de longo prazo. Né? Os programas de setoriais, regionais, entendeu? De longo prazo, serão compatíveis com o PPA. Eu expliquei isso na primeira aula. Então você sabe aqui, ó, artigo 65, parágrafo 1º, conceito do PPA. Parágrafo 2º, conceito da LDO. Parágrafo 3º, tá? Parágrafo 4º, ele fala do quê? Ele fala do planejamento de longo prazo. E o parágrafo 5º traz o quê? Traz aqui o conceito do orçamento. Então nós temos o orçamento, ele é uno. Ele é uno, é um orçamento. Aqui é o princípio da unidade orçamentária. Uno, é um orçamento só para cada ente da federação. Tá? E esse orçamento ele é organizado em 3 suborçamentos. Tá? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Tá? Professor, o que é o orçamento fiscal? Professor, o orçamento da Secretaria de Gestão. Está onde? Está aqui. O orçamento da Secretaria de Fazenda. Está aqui. Meio Ambiente. Está aqui. Né? E assim por diante. O orçamento fiscal. Está aí, né? Fiscal, que é o maior de todos. O orçamento de investimento. Tudo bem, esse orçamento de investimento é um orçamento específico destinado das empresas. Tá? Das empresas. Das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Tá? Eu vou voltar nesse assunto. Eu vou passar agora para a Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social inclui o orçamento da saúde, tá? O orçamento da assistência social. Aí, ó. E o orçamento da previdência. Social. Então você tem que entender, o cara vai falar um órgão lá. Falou o órgão, e aí? Você vai ter que classificar onde que é o cara aí, qual partinha que está. Professor, o orçamento do Tribunal de Justiça, fiscal. O orçamento do Congresso Nacional, fiscal. Ok? Professor, o orçamento do Banco do Brasil, Caixa Econômica, beleza. Porque agora eu vou aprofundar aqui o orçamento de investimentos. De novo, orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
Esse orçamento aqui, tá? Você vai ter que anotar aí. É referente às empresas, tá? Empresas, opa, parei só um pouquinho, gente, parei. Tá? Empresa controlada, tá? Empresa controlada. Tá? Aqui. Tudo bem, vamos com calma. Então, empresa controlada é no item 2. Agora, empresa dependente vai ser o item 1. Tá? Empresa controlada vai ser o item 2. Tá? Empresa controlada. Pô, legal, professor. Beleza. Tá? Por exemplo, Empire é uma empresa pública, é uma empresa dependente, porque recebe recursos para o seu custeio. Se recebe recursos para o seu custeio, é uma empresa dependente. Bacana? Professor, só isso é suficiente? Claro que não. Tá? Isso aqui você faz as suas anotações. A empresa controlada vai ser investimentos. Empresa dependente no orçamento fiscal. Ok? Sustentação disso que eu acabei de falar para vocês. Onde que está a origem disso? Está aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Lá no artigo 2º, ele traz claramente os conceitos. Tá? Ó, empresa controlada e empresa dependente. O que é uma empresa controlada? Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente ao ente da federação. Pronto, Banco do Brasil, Caixa Econômica e várias empresas aí, Petrobras, são empresa controlada. Tá? Então, o orçamento de investimentos dessas empresas deverão constar no orçamento da União, na LOA. E agora? Empresa estatal dependente. O nome diz que depende de alguém. Quem é o seu alguém? São os recursos públicos. Então, empresa controlada. Então, ele é uma empresa controlada, né? Que recebe do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal de custeio em geral ou de capital, excluído, no último caso, ou seja, despesa de capital, aqueles provenientes ao aumento da participação acionária. Inclusive, o aumento da participação acionária é uma inversão financeira. Tá? Então, o que acontece? A empresa lá tem 50%, o governo deseja ter mais 20% do controle acionário, da decisão política. Então, vai ter que comprar essas ações de alguém, porque já existem essas ações. Então, a compra dessa ação vai ser uma despesa de capital, uma inversão financeira para o aumento do capital social. Para o aumento do capital, porque a empresa passa a ser do quê? Um patrimônio do povo. É por isso que é um patrimônio do povo, por isso que é o quê? Uma despesa de capital. Tá? Então, neste caso, né, o aporte desse recurso financeiro não caracteriza que passa a ser uma empresa dependente. Tá? Então, é uma prerrogativa aí, tem que entender essa situação. Então, para aquisição, né, do capital social da empresa, aumenta a participação acionária, não é considerado empresa dependente. Bacana? Então, controlada e dependente é LRF. Né? E aí, conclusão disso tudo. Vem comigo aqui. Estatal dependente. Então, integrará o orçamento fiscal. Está lá. Beleza. Agora, tá? Fiscal, né? Ó, e da Seguridade Social e seguirá o quê? O orçamento e o da Seguridade Social, que é outra coisa, né? E seguirá, ambos os dois casos aqui, o fiscal e o Seguridade Social, vai ter que seguir as regras da LRF, né? Agora, né? Se não for dependente, integrará o orçamento de investimentos e não seguirá a LRF. Então, isso aqui é para ilustrar o seguinte, que o orçamento fiscal e o Seguridade Social obrigatoriamente vai ter que seguir à risca os ditames da LRF. Agora, o orçamento de investimentos, que são aquelas empresas na qual a União tem a maioria do capital social votante e não depende de recursos públicos para a sua sobrevivência, não seguirá a LRF. Por quê? Isso porque as empresas não dependentes geram seus próprios recursos para arcar com seus gastos de manutenção de pessoal. Tá? Então não precisa. Tá? Então ela não é uma empresa dependente, ela tem a liberdade para atuar no mercado segundo as regras de mercado. Né?
Então essa é a atenção. Professor, exemplo de empresas dependentes, aí ó, várias, né? Então todos esses caras aqui, ó, EBSER, CBTU, Embrapa, né? E tem várias aí, EBC, né? Comunicações, aí tem várias empresas aí, né? São todas as empresas, entendeu, que são dependentes. Então, eu vou integrar o orçamento de investimento das empresas ou o orçamento fiscal. O orçamento fiscal. Isso cai em prova? Claro que isso cai em prova. Isso é cobrado em prova e você tem que saber disso. Tá? Parágrafo 3º do artigo 65. Tá? Parágrafo 3º do artigo 65. Né? Vamos lá. Tá? Então é o seguinte. Ó, parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, tá, o relatório resumido de execução orçamentária. Tá aí. Então, nós temos aqui ó, um ano. Tá? Nós temos o quê? 12 meses. Beleza. Né? Nesses 12 meses, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vai ser publicado o relatório resumido de execução orçamentária. Aí. Inclusive, tá? O detalhamento desse relatório resumido está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Então, 30 dias, né? O relatório resumido da execução foi, na LRF, só para ilustrar, nós temos o relatório resumido, tá? De execução orçamentária, que ele é bimestral, em 2 meses, né? Ok? E nós temos o relatório de gestão fiscal, que ele é quadrimestral, de 4 em 4 meses, né? Aqui ele vai ver mais o quê? Os limites, os percentuais da gestão, né? Então nós temos aí 2 relatórios, né? Então, houve uma previsão constitucional e claro, né, que a LRF, que é uma norma inferior à Constituição, trouxe aí a regulamentação exaustiva do que vem a ser o relatório de execução orçamentária, tá? Relatório de execução orçamentária. Ok, né? Parágrafo 5º, não, parágrafo 6º, porque o parágrafo 5º é o orçamento, né? Vamos lá. O que diz isso aqui? Ele fala o quê? Do caráter regionalizado. Nós explicamos isso lá atrás, né? Lá atrás o quê? Lá no PPA, porque o PPA também deverá ter caráter regionalizado, né? O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regional, acompanhado, tá? Será acompanhado de demonstrativo regionalizado, é tipo um anexo, vai ter um anexo, ok? Sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, né? Então ele quer saber sobre a renúncia de despesas, né? Despesas, então ele tem lá um efeito regionalizado sobre essas renúncias, sobre essas despesas aí, né? Essa situação. Bacana? Então esse aqui é o parágrafo 7º, né? Parágrafo 8º, vem comigo, ó, 7º, perdão, ele é o 6º. Orçamentos, ó, previstos, ó, no parágrafo 5º, que é o orçamento anual. Inciso 1, o fiscal. 2, de investimentos. Não está incluso o orçamento da Seguridade Social, que é da Previdência, Assistência e Saúde. Tá? Ou seja, esses 2 aqui, serão compatibilizados com o PPA. Tá? Terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais, segundo o critério populacional que a gente viu lá na aula do PPA. Olha como os assuntos eles vão, né, se completando, né? Estão todos conexos, não dá para você estudar de forma separada. Aqui eu tento organizar as aulas por assunto e vou fazendo as devidas conexões para até melhor fixar o conteúdo. Bacana? Então, os orçamentos aí terão o quê? Desigualdades interregionais, né? O parágrafo 6º, ele fala do demonstrativo regionalizado. Então, demonstrativo regionalizado e aqui reduzir as desigualdades interregionais, né? Ok, né? Vamos lá. O que ocorre se a proposta de um dos demais poderes estiver em desacordo com a LDO? Professor, e aí? Vamos lá. São várias questões envolvidas aqui para a gente responder e a gente vai consolidando o conhecimento, a gente vai tendo mais robustez no conhecimento, né?
Primeiro, cada poder ele é independente. Artigo 2º, os poderes são harmônicos e são independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo, judiciário e executivo. Então eles são independentes. Beleza, né? Ou seja, não estão subordinados nenhum, são o quê? Iguais, né? Então o que acontece? Mas cada um tem a sua função. Então o que acontece? O que ocorre se a proposta de um dos demais poderes estiver em desacordo com a LDO? Qual que é o papel da LDO? O papel da LDO, eu já disse para vocês, expliquei para vocês o seguinte, que o papel da LDO é muito simples, né? Nesse momento aqui ele vai orientar a elaboração da LOA. Vai orientar a elaboração da LOA. Então é uma lei, todo mundo vai ter que fazer isso. Então o Poder Executivo, que é a iniciativa dele, consolidar o projeto de orçamento e encaminhar mensagem para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo, para a devida apreciação e aprovação. Tá? O que ele faz? Ele recebe. Ele identificou que está incompatível. Né? Ele devolve para ajustes. Vai devolver, fazer uma mensagem, né, para o respectivo poder, pode ser até o próprio Poder Legislativo, né, que encaminha a proposta para ele. Né? Pronto. Ou, se ele não fizer, ele tem autonomia constitucional para ajustar e incorporar no projeto de lei orçamentária. Tá? Então ele vai ajustar e incorporar. E acontece muito, cara, acontece muito, né? Isso aí, quem está na área acontece muito, né? Principalmente sobre o teto, né? Altera o valor do teto. Eu previ tanto, pedi tanto, mas veio tanto, né? Então isso acontece. Né? Então isso aqui é uma questão, pode que é uma discursiva, né? Você tem que entender, né? Você vai vendo o papel de cada um dentro do processo do orçamento e, claro, vendo o papel de cada um aí em relação aí à estrutura de comando de poder no Brasil, né? Pronto. Agora eu encerrei uma parte da aula, tá? Que é a parte constitucional. Essa parte constitucional que eu expliquei é uma parte antiga, tá? Não teve alterações aí, não foi vítima aí das emendas constitucionais, né? Não teve alterações. Então o que eu vou fazer? Como é a estrutura da aula? 3 partes. Essa parte constitucional, né, que eu vou dizer que já é tradicional, que eu termino agora. A gente vai para a segunda parte, que nós vamos para a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para agregar a LOA, e depois eu volto para a parte constitucional, que é a parte nova, né? A emenda 100, a emenda 102, principalmente a gente vai estar explicando para vocês a emenda 100 e a emenda 102. A emenda 100 ela fala sobre um tema chamado orçamento impositivo, e a gente vai explicar nessa aula, inclusive. Bacana? Então vamos lá. O que tem de LOA na LRF? Está consagrado no seu artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Então você pega aqui a LOA, né? Então a LOA, ela está sujeita aos ditames do PPA, os ditames principalmente da LDO, e principalmente os ditames da LRF. Ela não tem que saber disso. Tá? Aí a LOA, né? É uma lei engessada. Né? Engessada pra caramba, né? Eu acho assim, cara. Na aula passada, a gente viu a LDO. E nós vimos que a emenda, salvo engano, a emenda 109, tá? A emenda 109 de 2021, tirou lá, né, as despesas de capital para o exercício subsequente. Tá? Então, as despesas de capital para o exercício subsequente. Então, as despesas de capital do exercício subsequente, antes, obrigatoriamente, deveriam constar na LDO. Tá? Obrigatoriamente. Agora, com a retirada, pode constar ou não. Tá? Então você pode ir direto para a LOA. Né? Então deu o quê? Deu mais uma musculatura, na minha opinião, retirou um poder decisório importante da LDO e mandou esse cara aqui para a LOA. Né? Então nós temos aí essa compatibilidade aí de ordenamentos jurídicos. Né? Então a LOA está sujeita a esses 3 instrumentos. Né? Ok, vamos lá, professor. Sim. Cara, eu gosto demais da aula desse assunto. Vamos lá, a lei. Vamos lá. A LOA conterá anexo demonstrativo da compatibilidade, tá? O projeto de lei, tá?
Então, um projeto de lei. Então, você vai estar aqui, ó, de novo, ó, o presidente ou governador, tá? Presidente ou governador, entendeu? Governador ou prefeito, ele vai mandar para o chefe de quem? Chefe do legislativo. Olha aí. Ele conversa através de quê? Mensagens, né? Então ele vai encaminhar um projeto de lei orçamentária anual. E aí ele vai conter um anexo. Ó, um anexo, tá? Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes, né, do que trata o anexo de metas fiscais, ó, da LDO. Aí, ó, tá? De compatibilidade com as metas lá da anexo de metas fiscais da LDO. Então, isso que está escrito aí. Tá? Então, isso que está escrito. Né? Tem que saber, no momento. Tá? Ele tem que saber. Ah, professor, o legislador pode pegar esse anexo e transformar numa lei constando anexo à lei? Claro que pode. Né? Claro que pode sim, anexo à lei. E é feito isso. Segundo, será acompanhado do documento de que trata, a que se refere, perdão, parágrafo 165, ó, será acompanhado de documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 65 da Constituição. Professor, o que é o parágrafo 6º do artigo 65? Nós já estudamos, tanto na aula do PPA, quanto na aula agora a nossa aula da LOA. É o efeito regionalizado do gasto da despesa, bem como das medidas de compensação das renúncias de receita e ao aumento da despesa obrigatória de caráter continuado. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na lei de exercício orçamentário destinado ao. Então, que aqui, ó, reserva de contingência. O que eu falei para vocês? Lá na LRF vai definir, lá na LDO, vai definir o percentual sobre a receita corrente líquida e quando que será utilizada a reserva de contingência, não é isso? E a quantificação vai ser feita onde? A quantificação vai ser na LOA. Ó, atendimento a passivos contingentes e outros riscos de eventuais fiscais e imprevistos, né? Então, por exemplo, na pandemia utilizou toda a reserva de contingência para financiar aí as despesas com a pandemia. Na LRF, ainda sobre LDO, tem uma parte específica de dívida. Então, o legislador se preocupou muito com a dívida pública, né? Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que atenderão constarão na lei orçamentária anual. Olha aí. Né? Então, todas as despesas relativas à dívida pública, dívida mobiliária ou dívida contratual e as receitas que as atenderão constarão da lei orçamentária anual. Parágrafo 2º. Tudo isso aqui está na LRF. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e de crédito adicional. Tá? Nós teremos aí, então, um destaque na LOA, né? Que é um destaque na LOA em relação a esse tipo de despesa. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preço previsto na LDO ou a legislação específica. O que acontece na LDO? Ele define aí qual que é o índice de atualização dos contratos administrativos e da dívida, né? Então é o seguinte, lá na LOA, o que acontece? A atualização da monetária da dívida deverá respeitar o quê? Exatamente lá o que está previsto na LDO sobre a variação dos itens, né? Vamos lá, o orçamento, né? Então a LRF, né? Ainda passou o quê? Mais algumas obrigações para o legislador. Então ele fala o seguinte, o orçamento tem que ter da clareza. O princípio da clareza, tem que ser claro, tem que ser objetivo. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa. Tá? Construção de uma ponte no valor de tanto. Não pode. Você tem que falar que tipo de ponte, aonde essa ponte. Tem que falar tudo, tem que ser preciso. É preciso o orçamento, não pode restar dúvidas. Não pode restar dúvidas, né? E outra coisa, o orçamento ele é limitado.
Então tem que ter uma dotação limitada. Ah, vou abrir um crédito orçamentário, o valor tem que estar lá, 1 bilhão, 1 milhão, 1 trilhão, 100 mil reais, 10 mil, 20 mil, não tem que ter limitado. Então a dotação prevista no orçamento, ela deve ser limitada, então tem que ser precisa e limitada. A ponte, estimado tá em tantos por cento, não, tem que ser em valores, né? 10 milhões, 1 milhão, tem que ser limitado, não é um cheque. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da La Concursos. Nós aqui da La Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo. Você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.